Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor do nosso Senhor, nosso Deus de paz, seja conosco. Amém? Bom dia. Carta de Judas. E esse Judas não é o Judas Iscariotes. Vamos lá. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Quando ele inicia, já identificando-se como servo de Jesus Cristo, é alguém que está ali prestando serviço, se dedicando a alguém superior a ele. Aí ele fala, irmão de Tiago. Esse Tiago não é o Tiago, filho de Zebedeu. Não, esse Tiago era um famoso líder de uma igreja em Jerusalém. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 3 ao 21. Então, Judas não é o Iscariotes, mas sim o irmão de Tiago. E esse Tiago era irmão também de Jesus Cristo. Mas veja bem, Judas ele não se identifica como irmão de Jesus Cristo, mas sim como alguém que está se dedicando para proclamar o reino de Jesus Cristo. Para proclamar aquilo que Jesus Cristo ensinou para ele. Ele tinha Jesus Cristo como autoridade superior a ele, não como irmão, mas sim como uma autoridade superior a ele. Ele fala, aquele que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo, versículo 2, sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Versículo 3, amados, quando dediquei toda a diligência em escrever-vos a carta acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos porquanto devíeis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, o propósito aqui de Judas, ele inicia falando o porquê que ele vai escrever a carta. Ele fala que eu escrevo e exorto-vos porquanto devíeis seriamente batalhar pela fé. Todos nós devemos batalhar pela fé, todos os dias. Eu tenho que batalhar pela minha fé em Jesus Cristo. Eu tenho que batalhar pela minha fé no reino eterno que está preparado para mim. Eu tenho que batalhar todos os dias, mantendo-se perseverante, independente das circunstâncias, das situações adversas que acontecem no dia a dia, do que está por vir também. Não devo me entristecer, não devo me retroceder, não devo abandonar a fé devido aos acontecimentos que estão por vir. Eu devo seriamente batalhar pela fé. Todos nós devemos ter seriedade com a palavra de Deus. Todos nós devemos ter seriedade com o propósito da salvação. Todos nós devemos ter seriedade e integridade, amor, zelo pelo que Cristo fez por nós. Batalhar pela fé não é somente você acreditar todos os dias, mas sim você viver seriamente, com seriedade, batalhando pela fé. E ele fala, e o Judas aqui, ele aponta o porquê que devemos ter essa seriedade. No versículo 4 ao versículo 8, ele vai dizer o porquê. Versículo 4. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impetuosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia, convertem a graça de Deus, nosso Senhor, em lascívia, e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, que como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofreram a vingança do fogo eterno. Então, Judas aqui, ele
Fala para nós termos seriedade e batalhar pela fé, com dedicação e nos mantermos firmes, perseverantes na fé em Jesus Cristo, tendo zelo e seriedade, por causa de pessoas que estavam se introduzindo no meio, fingindo-se ser de Deus, mas não são de Deus, são enganadores. E agora eu quero falar do versículo 16 ao versículo em diante. Versículo 16. Estes são murmuradores, os queixosos que andam segundo seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Então, existe um propósito dessas pessoas dissimuladoras entrarem se infiltrando no meio do evangelho. É a vantagem. Eles querem obter vantagem para próprio deles. Eles querem obter benefício próprio para eles. Nós devemos estar atentos a esses falsos enganadores que se infiltram no meio do evangelho, pegam versículos isolados para obter condições próprias para eles, vantagem própria para eles. Versículo 17. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. E como vos diziam que haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Nós devemos ficar atentos, porque somos nos últimos tempos. E tem muitos escarnecedores infiltrados, escarnecendo sutilmente, como a serpente fez com Eva. É claro que você não vai morrer, pode comer, certamente você não vai morrer. Eles se infiltram e falam, não, Deus não é assim, fica tranquilo, Deus é amor, Deus é paz, Ele te ama. Fiquem atentos. Ele fala no versículo 20, mas vós, amados, edificado-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Versículo 21, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É assim que nós temos que mantermos, edificados na santíssima fé em Jesus Cristo. Amém? Tomem cuidados com os que se infiltram, dizendo ser de Deus, mas não são de Deus. Tomem cuidados. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo, para nós não sermos enganados, ó Deus, pelos falsos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos livra de todo mal, Pai. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja por todos vós. Amém. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre vós e livre de todo mal. Amém. Deus te abençoe.